seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos nos preparando para celebrar na próxima quinta-feira a solenidade de Corpus Christi. Uma solenidade cuja finalidade é nós venerarmos com grande alegria o grande mistério da Eucaristia, a presença do Senhor em nosso meio, no seu corpo e no seu sangue. Nós, meus irmãos e irmãs, bem sabemos que a Eucaristia, sacramento, foi instituído na noite da Quinta-feira Santa, em que o Senhor se preparava para ser entregue para a nossa salvação. Mas quis a Igreja que, de uma forma toda especial, nós parássemos em uma quinta-feira em específico para recordar e venerar, até mesmo de uma forma pública, pelas procissões que fazemos nas nossas ruas, pelos tapetes com os quais elas são enfeitadas, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Mas fica para nós uma pergunta, afinal de contas, como nasceu essa festa? Quando nós olhamos a veneração da Igreja para com o corpo do Senhor, de uma forma especial no primeiro século, vamos ver a celebração da Eucaristia e também a comunhão que é levada para os enfermos. É somente no segundo século da era da Igreja que nós vemos diversas manifestações semelhantes a que nós temos para mostrar essa presença viva e real de Jesus na Eucaristia, como, por exemplo, o uso dos sinos durante a elevação da hóstia e do cálice. E a responsável por essa realidade é a abadia de Cornillon, na Bélgica, lugar em que viveu uma santa chamada Juliana, que aos 16 anos recebeu do Senhor uma revelação particular, na qual, rezando à noite na sua cela, ela era monja desse mosteiro, contemplava ali a lua, em todo o seu brilho e grandiosidade. Mas ao mesmo tempo, naquela lua, que era cortada por uma faixa preta, ela via algo, um sinal, e pôde compreender, através da providência de Deus e da ajuda do seu diretor espiritual, que o Senhor queria lhe mostrar que sim, a Eucaristia é a grande glória da Igreja. Mas aquela faixa preta representava que faltava ainda uma festa para dar maior veneração, para confirmar a palavra e aquilo que a Igreja já anunciava. Santa Juliana guardou isso consigo ao longo de 20 anos, até que depois confiou essa mensagem a duas senhoras leigas, que puderam também levar essa mensagem até o bispo do lugar, chamado Roberto, e Santa Juliana também contou esse fato ao padre Jacques Pantaleão, futuro Papa Urbano IV. E ali, o Dom Roberto ficou meio com o pé atrás e tudo mais, se realmente era verdade. Mas, diante de uma pressão do clero e também dos fiéis, tornou aquela festa, aquela solenidade do corpo de Deus, como uma realidade da sua diocese. E meus irmãos e irmãs, Deus vai usando de manifestações para que aquilo que tantas vezes é pequeno, local, possa se tornar uma realidade universal e conhecida de todos. E assim também aconteceu com a festa de Corpus Christi. Essa festa, que era apenas de um lugar, acabou se tornando universal graças ao milagre eucarístico. De forma especial, esse milagre aconteceu na cidade de Bolsena, que fica ao norte de Roma. E nessa cidade, um sacerdote vindo de Praga estava com diversas dúvidas na fé se verdadeiramente o Senhor estava presente no pão e no vinho consagrados. E quando ali celebrava a Santa Missa, via que a hóstia ficou avermelhada durante as palavras da consagração e começou dela a brotar sangue. Sangue que foi molhando o corporal, sangue que foi molhando os degraus do altar. O padre nem terminou a Santa Missa, mas enrolou ali aquele milagre eucarístico e levou até o bispo do lugar para mostrar aquela realidade que tinha acontecido. E de imediato, o bispo saiu junto com esse padre para outra cidade, a cidade de Orvieto, bastante próxima, em que se encontrava o Papa junto com a sua corte. E esse Papa era ninguém menos do que Urbano IV, o padre Jacques Pantaleão, a quem Santa Juliana havia confiado a revelação que o Senhor lhe fez. E ali, diante daquela manifestação da presença do Senhor na Eucaristia, diante daquele milagre eucarístico, o Papa não teve dúvidas. Adorou a presença do Senhor,
fez com que o corporal manchado com sangue pudesse ficar no alto do altar principal da igreja de Bolsena, lugar em que se encontra até hoje, enquanto relíquia desse milagre, e fez com a bula Transiturus, de 8 de setembro de 1264, com que a festa de Corpus Christi pudesse se tornar uma festa universal celebrada em toda a igreja. E de uma forma toda especial, meus irmãos e irmãs, os textos que nós rezamos em Corpus Christi são de autoria também de um outro santo, de Santo Tomás de Aquino. Contam que quando o Papa foi ali estabelecer essa festa, precisava realmente de textos litúrgicos com os quais os fiéis pudessem rezar, seja os textos do próprio breviário para uso dos padres, dos monges e também os textos que seriam usados na missa. Reuniu uma comissão de teólogos e deu a eles então essa missão de poderem escrever e traduzir em verso e prosa o que a grande doutrina da Eucaristia serve à Igreja e dá conhecimento a todos os fiéis. E quando de forma especial esses teólogos foram apresentar o trabalho que tinham desenvolvido ao Papa, Santo Tomás de Aquino foi o primeiro a ler aquilo que escreveu. E imediatamente depois que apresentou a obra que tinha feito, todos os outros teólogos, chorando, rasgaram o que tinham composto e disseram: não tem necessidade mais, nosso irmão Tomás chegou à plenitude daquilo que nós podemos dizer sobre tão grande mistério. Tanto que de forma especial nós temos os hinos, o Pange Língua, que nós cantamos de uma forma especial, sempre o seu final, o tão sublime sacramento, quando recebemos a bênção do Santíssimo. Temos o famoso Laudación, que é também o Te Resulta de Alegria, que nós cantamos como sequência de Corpus Christi, uma grande síntese do dogma sobre a Eucaristia. Logo, meus irmãos e irmãs, nós possamos participar desse momento. Participando não apenas com uma ideia de que estamos cumprindo um preceito, mas correspondendo de forma toda especial ao grande amor do Senhor, que continua conosco na Eucaristia, que continua nos alimentando, que continua nos dando força para que também nós possamos sempre professar a nossa fé e, como continuadores dessa tradição, levar também aos nossos irmãos e irmãs tão grande realidade, tão grandes mistérios de salvação. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.